Rodada relâmpago da Série B começando hoje com 3 jogos nessa rodada. E, meu irmão, esses 3 jogos podem definir o destino de 2 times, tá? Novo Horizontino pode dar um passo gigantesco rumo ao acesso e o Guarani pode ficar numa situação quase que reversível ali na zona de rebaixamento. Vamos ver os favoritos para esses 3 jogos da Série B agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Início da 27ª rodada da Série B, a rodada relâmpago de meio de semana, né? Vai começar hoje, na terça-feira, e vai terminar ali na quinta-feira. Então são 3 dias de rodada. No final de semana a gente tem mais uma rodada, a 28ª rodada. Então fica ligado aqui no torcedorismo, tá? Hoje o Novo Horizontino líder entra em campo e pode disparar na liderança. E o Guarani vai fazer um jogo que, meu irmão, pode valer ali a vida do Guarani, tá? Pode valer a permanência do Guarani na Série B, ou pelo menos o sonho da permanência, né? Se perder, você vai ver o que pode acontecer. E o Mirassol tem que vencer para segurar a sua vaga dentro do G4. A gente vai falar nesse vídeo aqui de Novo Horizontino e Brusque, Guarani, Mirassol e Avaí e Ituano. Cara, eu me chamo Diogo Cunha, é um prazer que você esteja aqui no canal comigo, seja você meu inscrito, ou seja pela primeira vez, ou seja você uma pessoa que gosta de assistir aos vídeos e ainda não se inscreveu. Então, cara, dá uma chance aí, se inscreve, estamos rumo aos 57 mil inscritos aqui no canal, cara, nunca imaginei que a gente fosse chegar tão longe assim, 1 ano de canal. Então muito obrigado a cada um de vocês que está se inscrevendo no canal, tá deixando a sua curtida, muito obrigado de coração mesmo. Eu não paro de agradecer a você que tem me ajudado bastante, tá? Vamos falar junto aqui então de Novo Horizontino e Brusque, jogo às 19 horas, cara, é o grande líder da Série B em campo, né? O Novo Horizontino entrando em campo e tendo a chance de abrir 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que hoje é o Santos, tá? E o mais importante de tudo nem é disparar na liderança, óbvio que um título nacional é importante, mas, cara, vai abrir 8 pontos do 5º colocado. Se a gente for considerar que os matemáticos estão colocando aí 63 pontos, né, como o alvo, né? 63 pontos já dá 99,9% de chances de um time subir, né? Então, faltarão 13 pontos para o Novo Horizontino. Caso ele vença esse jogo de hoje, vá a 50, vai ficar ali de 4 vitórias, mais ou menos, de subir para a primeira divisão. Então, cara, o Novo Horizontino para esse jogo de hoje vem de uma vitória, assim, que foi heróica, né? Acho que talvez o jogo mais maluco de toda a Série B, né? Venceu o Botafogo com 3 jogadores expulsos, né? Então aquele jogo ali realmente foi épico, mas carrega aí a suspensão desses 3 jogadores, né? Então, o Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, vai ter que lidar aí com a ausência do Vaguinho, do Neto Pessoa e do Luizão, os 3 expulsos nesse jogo contra o Botafogo. E tem ainda os desfalques do Renato Palme, do Dudu e do Vitinho, que não estão aptos fisicamente, né? Estão lesionados, então não vão para campo hoje. Mas o Léo Tocantins, o Rafael Donato e o Patrick, tá? Estavam suspensos na última rodada, estão de volta à disposição do Eduardo Batista. Então são 3 reforços muito bem-vindos aí para essa partida de hoje. Do lado do quadricolor, do lado do Brusque, o time vem da sua melhor partida em toda a Série B. Venceu o Vila Nova, né? Se defendeu muito bem, quando teve oportunidade fez os gols, fez um gol no início de cada tempo. Então o Brusque aí ressuscitou um pouco na Série B com essa vitória por 3-1 em cima do Vila Nova. Estreia do técnico Marcelo Cabo, que vem para o seu segundo jogo hoje, revigorou o elenco, revigorou o time, e se vencer hoje pode sair da zona de rebaixamento. Tem que vencer e torcer para o Ituano perder do Avaí, assim o Brusque termina o dia fora da zona do rebaixamento, né? Então, contra aí o líder da competição, Marcelo Cabo vai ter dúvidas para o jogo de hoje, tá? Alex, Juan, Cristóvão, Maurício e Poleiro, né? São dúvidas para esse jogo de hoje, estão voltando de lesão, e o Everton Alemão tá suspenso, então o único jogador que tá confirmado fora aí, mas tem a volta do Paulinho Mocelin, atacante muito importante para esse time do Brusque, que estava suspenso no jogo contra o Vila, vai estar de volta para esse jogo de hoje. Retrospecto entre esses 2 times na Série B, cara, foram 3 jogos entre Novo Horizontino e Brusque. Novo Horizontino venceu 1, Brusque não venceu nada, e tivemos ainda 2 empates, inclusive no primeiro turno foi um 0-0, foi um empate. Então, vamos ver se alguém ganha esse jogo de hoje. Para mim, o líder é muito favorito, tá? Mesmo com esses desfalques por expulsão, o time tem um elenco muito forte. Quem entra sabe o que faz, o time sabe muito bem. A gente viu, né? 7 jogadores na linha. O Novo Horizontino conseguiu se defender bem e até contra-atacar o time do Botafogo. Então, mais uma vez jogando em casa, é bastante favorito. São 4 raios pro líder.
Um raio apenas aí pro time do Brusque. Inclusive, se você vai ao estádio hoje, já falo logo de cara, vai ao estádio no jogo da Série B hoje, filma a festa da sua torcida, posta no seu Instagram, lá nos seus stories e me marca que eu vou repostar todo torcedor que me marcar. Se você for no meu Instagram agora, tem a festa de alguma torcida que me marcou aí nos últimos jogos, tá? Então vai lá e me marca na festa da sua torcida também. Torcida do Novo Horizontino tem me marcado aí nas últimas rodadas, então vamos lá, me marquem de novo. Guarani e Mirassol, outro jogo hoje às 9h30 da noite, é um jogo que pode mudar a vida dos dois times, tá? No caso do Guarani, tá me parecendo que essa é a última chance do Bugre reagir de vez na Série B, né? Teve um bom início de segundo turno, parecia que ia começar a se salvar, mas não conseguiu sair nem da lanterna, e aí perdeu os últimos 2 jogos que fez, 2 jogos fora de casa, né? Perdeu pro América de forma cachapante e perdeu pro Paysandu de virada lá na Curuzu. Então permanece na última posição e agora tá a 5 pontos de distância do vice-lanterna, que é o Brusque. Então tá longe até do vice-lanterna, e são 7 pontos de distância pro Ituano, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, além de ganhar hoje, o Guarani vai ter que secar muito o Brusque e secar muito o Ituano, tá? Se perder esse jogo de hoje, pode ficar a 10 pontos de distância para sair. E aí, meu irmão, só milagre para salvar o Guarani. Se ficar 10 pontos de distância, né? Se perder esse jogo e seus adversários vencerem, esquece, o Guarani não vai se salvar. Então esse jogo de hoje pode ser o jogo que ou dá um respiro pro Bugre ou afunda de vez o Guarani e já pode começar a pensar em Série C se perder esse jogo de hoje. Então, meu irmão, é uma final, tá? E para esse jogo de hoje contra o Mirassol, o Luan Dias e o Marlon Douglas estão aí ainda em dúvida, né? Eles estão desgastados fisicamente, né? Não foram até o final do jogo contra o Paysandu, então estão aí como dúvida para esse jogo de hoje. E vamos ver se eles jogam ou não, né? Tem que ir, cara. Como eu falei, isso daqui é vida ou morte. Tem que ir. Todo mundo que estiver minimamente apto a jogar, tem que jogar esse jogo porque é muito importante. Porque pro Mirassol também vale muito. Pode mudar drasticamente a vida do Mirassol. O que pode mudar é tirar o time do G4, né? Essa pode ser a mudança que ninguém quer lá em Mirassol, né? Tirar o time da zona de classificação, né? Se ele sair do G4 vai ser um desastre. Tem apenas um pontinho de vantagem pro Vila Nova, que tá ali na 5ª posição nesse momento. O Mirassol não vem jogando tão bem quanto já jogou nessa Série B, caiu bastante de produção nas últimas rodadas, uma vitória só nos últimos 5 jogos. O que fica de bom, né, nessa análise do Mirassol é que no segundo tempo desse empate contra o Amazonas, o time foi muito bem, pressionou bastante, foi pra cima, só não fez gol porque o goleiro adversário estava inspirado. Então vamos ver se o Mirassol consegue jogar dessa forma os 2 tempos dessa partida de hoje contra o Guarani. Se vencer, o time fica bastante tranquilo, né? Garante o G4 por pelo menos mais uma rodada, né? Pode até garantir por 2 rodadas caso seus adversários do lado de fora percam. Então é uma vitória importantíssima que ainda pode colocar o time de volta na briga pelo título, tá? Se o Novo Horizontino tropeçar hoje. Então já vai entrar em campo sabendo se o Novo Horizontino tropeçou ou não. E para esse jogo de hoje, o Mozart, técnico do Leão aí, do Mirassol, não vai contar com Lucas Gasal, PH, Enegueba, todos eles aí estão lesionados. São dúvida para o jogo, mas é difícil que eles joguem. Mas de suspensão, Mozart não terá ninguém, tá? Terá todos os jogadores aí à disposição em relação à suspensão, não tem ninguém suspenso, tá? Em relação ao jogo passado aí contra o time do Amazonas, né? E o retrospecto histórico entre esses 2 times, cara, são 3 jogos, o Guarani venceu, o Mirassol venceu e tivemos um empate. Então hoje vai ser o tira-teima e pra mim o Mirassol, mesmo nessa fase ruim, é favorito, porque, cara, tecnicamente é um time melhor e o Guarani também não tá na melhor fase da vida dele não, tá? O Guarani também não tá bem. E vai para esse jogo hoje bastante pressionado dentro de casa. Para mim o Mirassol é favorito fora, com 3 raios contra 2 desse time do Guarani. Mas lembrando que o time do Mirassol também não é dos melhores visitantes que nós temos na Série B, né? Então vai ser um jogo bastante equilibrado. A gente vai ter ainda Avaí e Ituano para fechar a rodada também às 21h30, para fechar a rodada no dia, né? Obviamente, amanhã tem mais. É o confronto de 2 das melhores equipes do segundo turno, tá? O Avaí tem a 4ª melhor campanha para o Avaí, com 12 pontos, está na 4ª colocação do segundo turno, tá? 4ª melhor campanha do segundo turno. E o Ituano é o líder do retorno, tá?
somou 15 pontos, tem a melhor campanha aí entre todos os times, contando só os jogos do segundo turno. Só que na tabela geral, aí as coisas mudam, né? O Avaí tá brigando por acesso e o Ituano tá brigando desesperadamente contra o rebaixamento. O Avaí vem de 2 derrotas seguidas na Série B e, cara, não tem mais como deixar pontos escaparem, tem que vencer hoje. Já tá vendo o G4 ali com 5 pontos de diferença, então já tá aumentando essa diferença. E para hoje pode ter 2 novidades no time à disposição ali pro Anderson Moreira, né? Os atacantes, né? O atacante William Potker e o Ademilson, os dois que foram aí, estavam treinando em separado, foram postos para serem negociados, não foram negociados, não conseguiram um novo contrato, então estão de volta reintegrados ao grupo e estão aí à disposição do Anderson Moreira. Podem ser reforços importantes para o time aí, né? Porque tem jogadores aí que estão se lesionando, tem jogadores que estão suspensos, então é uma coisa bastante importante. Jogadores que estavam suspensos na rodada passada, né? O Giovani, cara, volta muito importante para esse jogo de hoje, mas o Igor Bom e o Mário Sérgio seguem fora da relação porque eles estão ainda se recuperando de lesões, então estão fora desse jogo de hoje. O Ituano, cara, o líder do segundo turno, vem de uma das suas melhores partidas em 2024, tá? 2 grandes partidas, inclusive, né? Foram 2 grandes partidas seguidas. Venceu o Mirassol e uma goleada absurda diante da Ponte Preta, jogando em Campinas. Então o Ituano tá embaladaço, saiu da zona do rebaixamento, é o líder do segundo turno. Só que tá empatado com a Chapecoense, que tá dentro da zona de rebaixamento, né? Fica do lado de fora pelos critérios de desempate, né? Tem mais vitórias que a Chape, né? São 8 contra 6. Então o Ituano, meu irmão, ainda tá muito em risco de rebaixamento. Tem que começar a firmar essa sua arrancada e precisa vencer esse jogo hoje. O jogador Jefferson Paulino, goleirão aí do Ituano, que foi substituído, deve ficar fora desse jogo de hoje. Então, cara, Alberto Valentim vai ter trabalho para escalar esse time em relação ao gol, né? Porque o Jefferson Paulino é um dos grandes jogadores do Ituano, vai fazer muita falta para esse jogo de hoje. O Saulo deve entrar no lugar dele aí para esse jogo de hoje. E o Valentim tá sem o Lipe ainda, né? Sem o Salatiel e sem o Eduardo Diniz, porque são desfalques, e o Zé Carlos também tá lesionado, então eles não podem jogar esse jogo hoje, não tem nem previsão para eles voltarem, mas não tem jogadores suspensos em relação à partida passada. Esses jogadores lesionados já estão lesionados há um tempo, então o único desfalque em relação à partida passada é o goleirão, o Jefferson Paulino. Então pode repetir o time que goleou a Ponte Preta, exceto pelo goleiro, que, cara, é uma peça importante, pelo menos defendendo, né? O Paulino tem agarrado muito. O retrospecto histórico entre esses dois times dentro da Série B aponta 9 jogos entre eles, com 5 vitórias do Avaí, apenas 1 do Ituano e 3 empates. Primeiro turno o Ituano perdeu, né? O Ituano perdeu em casa pro Avaí, e hoje vai ter aí uma pedreira que é o Avaí na ressacada, o Avaí precisando vencer. Anderson Moreira sabe jogar essa competição. O Ituano deve vir com a mesma formação que enfrentou a Ponte Preta, aquela estilingada no contra-ataque, se tornou um time muito veloz, né? Um time que, cara, finaliza jogadas em 3, 4 passes aí. Então esse time do Ituano tá talhado para o contra-ataque, é um time muito forte. A defesa não tem trabalhado tão bem, então pode ser um dos pontos fracos hoje. E para mim o Avaí dentro de casa, mesmo aí numa fase não tão boa, é o favorito para vencer hoje com 3 reais contra 2, mas esse é o jogo mais parelho. Se você pensa em apostar nesse jogo, meu irmão, eu não apostaria em vitória de um dos lados, não. É bastante parelho esse jogo de hoje, mas vou chutar aí um ambos marcam, tá? Coloca aqui embaixo aí quem que você acha que ganha, quais são seus favoritos para os jogos de hoje. Coloca suas apostas para os jogos também aí, né, cara? Vocês que são bons em apostas, que podem se ajudar nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar sua curtida nesse vídeo também, porque me ajuda demais. Amanhã tem mais Série B. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.